Sejam bem-vindos ao podcast do Relatório Reservado. Eu sou João Bettencourt, editor de política do RR, e hoje nós vamos falar sobre o excesso de purismo na avaliação sobre as negociações entre o governo federal, entre o Lula e o Arthur Lira. Lembrando que o podcast está disponível no Spotify, Apple Podcast, Deezer e em todos os outros agregadores de podcasts disponíveis e existentes na história da humanidade. Gente, então, o tema hoje é esse que eu anunciei. Quer dizer, o comentário geral é de que o Lira estaria chantageando o Lula e que ontem a aprovação do arcabouço fiscal sem a inclusão daquela mudança no cálculo do IPCA, que daria um extra em torno de 40 milhões para o governo federal, foi mais uma demonstração de que ele continua a ter a faca no pescoço do governo federal. Na verdade, isso é um grande erro de avaliação, porque a gente parte de uma base errada. A ideia generalizada é que o Lira ganhou novamente. No entanto, isso é uma inversão de cenário. Como é que começou o governo Lula 3? O governo Lula 3 começou com uma força inaudita, mas não do executivo. Pelo contrário, o presidente da Câmara concentrava o maior feixe de poderes desde a democratização. Era um consenso que existia praticamente um parlamentarismo branco no Brasil. Não custa lembrar que a Câmara passou perto de alterar a própria estrutura do governo, algo que era impensável até esse momento. Durante o governo Fernando Henrique, os dois governos Lula, o governo Dilma, o governo Bolsonaro, mesmo se a gente for lá atrás ainda, no Collor, no próprio governo Itamar Franco, a ideia de que o governo não poderia mexer na estrutura e que essa estrutura seria revogada pelo Congresso não existia. A gente pode lembrar como é que os ministérios foram criados, diminuídos. O Collor criou lá atrás o Ministério da Economia, o Bolsonaro mudou completamente a estrutura ministerial. O mesmo aconteceu em todos os outros governos, para mais ou para menos, sem entrar aqui no que é mais eficiente ou não, apenas na prerrogativa do executivo de decidir como ele quer se organizar. Pois bem, o peso da Câmara era tão grande que a própria ideia de como o governo federal ia organizar os seus ministérios, e mais, dentro dos próprios ministérios, que autarquias, que órgãos iriam estar sob a gerência dessa ou daquela pasta, foi ameaçada pela Câmara e, em última instância, foi mudada. Não completamente, mas foi mudada. E ameaçou-se até o último segundo mudar completamente. O que jamais aconteceu na história da política brasileira. Esse era o poder que existia no começo desse governo. E mais, um pouco antes, a Câmara dispunha de um orçamento próprio, as emendas impositivas, que faziam com que, basicamente, os deputados, ao contrário do que aconteceu até uma metade do próprio governo Bolsonaro, tivessem que negociar, ou pudessem negociar, basicamente, apenas com o presidente da Câmara. E não tivessem, praticamente, mais que negociar com o Executivo. O Executivo dava um quinhão, era isso. E aí, se quisessem votar a favor, votavam, se não quisessem, não votavam. Já tinham aquilo e podiam sempre negociar para mais. Então, é desse parâmetro que parte o início do governo. É de um poder legislativo, de um poder da Câmara, do presidente da Câmara, hipertrofiado, enorme, e do Executivo mais fraco desde a redemocratização. Eu estava conversando com um analista político, uma pessoa que tem muito acesso aos bastidores de Brasília, também tem um conhecimento muito grande dessa história do presidencialismo brasileiro, e ele estava justamente ressaltando que desde 2010 o Executivo vem perdendo força paulatinamente. É essa a realidade. E chega no governo Lula, talvez no auge desse processo, e pior, com um Congresso que era lido, um consenso, era lido por todos, como o Congresso mais à direita, também desde a democratização, e o Congresso com uma posição mais forte nos últimos 20, 30 anos. Então o Lula já teria dificuldade por ter perdido o poder executivo e mais ainda por ter um Congresso contra ele. Então é desse parâmetro que se parte. Então o que a gente está chegando agora é no momento em que o executivo está conseguindo negociar. Está conseguindo trocar, vamos dizer assim, trocar golpes, trocar movimentos com o legislativo. Isso faz parte de um projeto que o Lula trouxe desde o início, que era o quê? Retomar esse protagonismo do executivo. Ele foi perdendo, conseguiu naquela vitória de tirar as emendas via STF, logo antes do início do seu mandato, conseguiu retirar, conseguiu que o STF acabasse com as emendas impositivas, o que deu ao governo um poder de barganha muito maior. Foi uma vitória lateral no sentido de que não foi tomada dentro da estrutura do legislativo, não foi uma vitória política, embora tudo possa ser pensado politicamente, mas foi uma vitória que deu a ele força política. Mas mesmo assim, novamente, a perda das emendas foram antes da Câmara praticamente mudar a estrutura do Executivo. Mas foi um primeiro passo. Esse é um projeto do Lula desde o início e está na origem de toda essa, vamos dizer, enrolação
na reforma ministerial. Ele quer mostrar que ele tem poder de negociação, que ele tem poder de barganha, ele quer que o executivo vá ganhando força, paulatinamente. Se nós partirmos desse cenário que eu descrevi, é isso que está acontecendo. Se o Lula faz isso pensando no Estado ou apenas na capacidade de avançar os programas do PT, a Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, ter mais orçamento, conseguir mudar áreas nas quais ele quer mudar, né? Conseguir mais investimento, conseguir ter mais liberdade, se ele faz isso pensando em ganhar popularidade, em conseguir entrar nos redutos do Bolsonaro via todos esses programas, via desenrola, via orçamento, ou se ele faz isso pensando no Estado, no Executivo ser mais forte, porque ele acha que é um desequilíbrio, como o Haddad falou, isso é uma outra discussão, não vamos entrar aqui nos objetivos. A questão é que é um objetivo do governo, ir conseguindo negociar. Isso não quer dizer ganhar sempre, isso não quer dizer que o Arthur Lira vai ceder tudo, não quer dizer que o Lula não vai perder, vai precisar se adaptar, vai precisar mudar de rumo, vai ter que fazer reforma ministerial e dar enormes espaços para o Centrão. Sempre foi assim. A gente pode lembrar que o Lula, no auge do poder, num governo com um executivo muito mais forte, perdeu a CPMF. Fernando Henrique perdeu. O Lula perdeu não só a CPMF, como outras. Perdeu o comando da Câmara. Lá atrás, o PT perdeu o comando da Câmara, Severino Cavalcante. Isso, numa época, tinha muito mais poder e popularidade do que tem hoje. Então não está em jogo perder, ter que negociar. Ele está tendo que fazer isso agora, vai ter que fazer. Já foi obrigado a retirar a taxação das empresas e fundos offshore da MP do salário mínimo. A MP do salário mínimo que teria que ser votada até o fim da semana. A taxação dos offshores, que é essencial para a Fazenda, é essencial, imprescindível para o Haddad, vai entrar via projeto de lei, que era o que o Arthur Lira queria. Ou seja, vai ter que negociar mais, vai ter que discutir mais, vai ter que dar mais. Provavelmente o arcabouço, como eu falei inicialmente, foi aprovado sem a mudança no cálculo do IPCA, que ia dar um extra em torno de 40 bilhões para o governo. Mas foi aprovado. Não só foi aprovado, como foi aprovado com a Câmara aceitando a exclusão do teto, tanto do Fundeb quanto do fundo do DF. Agora fala-se isso como se fosse, mas o governo não queria, mas isso não era essencial. Mas lá atrás, quando a Câmara aprovou o arcabouço fiscal, inicialmente, e o Senado começou a discutir essas mudanças, o que se dizia que a Câmara não quer aceitar. Quando o Senado aprovou, o que se dizia que a Câmara ia revogar, ia voltar atrás, tanto no Fundeb quanto no fundo do DF. Aprovou os dois. É claro que deixou o IPCA como uma margem para negociação. Por quê? Porque agora, essa mudança no cálculo do IPCA vai entrar na própria LDO, que tem que ser mandada até 31 de agosto. O que isso significa? Significa que vai ter que negociar de novo e significa que vai ter que negociar ano a ano. Se o governo tivesse conseguido emplacar isso no arcabouço fiscal, isso seria dado. A mudança no cálculo do IPCA seria para sempre, não teria mais que negociar nada. Agora vai ter que negociar ano a ano, ou seja, mais poder de negociação para o legislativo. Assim como o projeto de lei dos offshores vai dar ao Arthur Lira mais carta na manga para negociar isso. Ele já sentiu que é fundamental para o governo. Vai ter que se negociar em separado. Agora, negociar é o que o Lula quer. É o projeto do Lula desde o início. Negociar. Ir para frente, ir para trás, dar um pouco, ganhar um pouco, segurar, o outro segura. Isso faz parte do jogo. Foi o que ele sempre fez, foi o que sempre se fez. Isso é você, passo a passo, e ainda numa posição mais fraca, tentar restaurar a prerrogativa do executivo. Isso não é uma vitória do Arthur Lira. A vitória do Arthur Lira era poder impor toda a pauta. A vitória do Arthur Lira era aprovar o arcabouço fiscal e negar o Fundeb e negar o fundo do DF, como já falaria que ia fazer e não fez. Vitória do Arthur Lira, ou manter o mesmo poder que o Arthur Lira tinha, e gostaria de ter, talvez, ou estava acostumado a ter, era, em vez de ter aprovado o arcabouço fiscal ontem, era ter segurado até o último minuto e ter deixado o governo ficar na véspera, como fez em relação à estrutura ministerial, para ganhar o máximo possível. E não fez isso com o governo dando mundos e fundos, não. Claro que o governo está dando, mas o governo está enrolando há quase 2 meses. O Arthur Lira votou o arcabouço com ganhos para o governo, óbvio que não todos, mas com ganhos para o governo, com base em conversas com o Lula, com base em garantias de bastidores do Lula. O Lula não definiu nem os ministérios que vão ser dados ao Centrão. Ora, eles vão ser dados? Vão. A Caixa, por exemplo, deve para o Centrão? Deve. Vai com muito dinheiro, com muito poder? Vai. Mas também, lê-se sempre que o Arthur Lira dá em conta-gotas. Mas o governo também está dando em conta-gotas. Então, esse conta-gotas duplo, esses movimentos no jogo de xadrez, um movimento aqui, um movimento ali, é justamente o que o Lula quer fazer. Não é o que Arthur Lira queria fazer.
Não era que o Arthur Lira e a Câmara, para não centralizar no Arthur Lira, não é só uma questão de Arthur Lira, é a questão da força da presidência da Câmara. Não é pessoalmente dele ou não, é a força que a presidência da Câmara e a Câmara passou a ter. Não era esse o equilíbrio. Então, se o pêndulo está andando para algum lugar, ele está andando para o Executivo. Isso quer dizer que o governo já tem uma base consolidada? Não, não quer. Quer dizer que ele vai poder passar por cima da presença da Câmara e do Lira e vai conseguir negociar de forma pulverizada? De forma alguma. O Lira vai continuar e está continuando, ele está centralizando as negociações. Foi por causa dele que o arcabouço foi aprovado. É ele que está falando, olha, vamos ter que fazer um projeto de lei. É ele que está negociando. É para ele que o recado do Haddad está sendo dado. Não vai poder fazer nada disso. Vai perder, vai ter iniciativas recusadas ou bombardeadas. O projeto de lei do offshore vai ter que ser intensamente negociado porque a Câmara é contra, porque o Lira é contra. Mas não foi gongado, não foi retirado, vai ser negociado, vai estar ali. O governo está conseguindo negociar. Isso mesmo com a Haddad tendo lá atrás mandado recadinho para o Lira, mesmo com a Gleisi ontem dizendo que o Lira tinha que votar no interesse do Brasil. E de novo, com o Lula enrolando tudo que pode para fazer reforma ministerial. No começo do ano, mesmo em maio, isso aí teria sido motivo para uma derrota retumbante e não para uma vitória que não foi total, mas foi importante. Então, há muito a fazer, o governo vai ter que ceder sempre e ao longo da trajetória inteira, o Lira não é o maior aliado, não é. O Centrão, o Congresso, é um Congresso alinhado ao governo, não é. Vai ter que ceder muito, negociar muito, vai ter muitos momentos que vai ter que negociar caso a caso, vai. Não está tudo ganho, não é um mar de rosas. Mas, novamente, o pêndulo está indo muito mais para onde o Lula quer, do governo conseguir dar o timing também, do governo conseguir jogar o jogo, em vez de ter sempre apenas que estar com a faca no pescoço, em vez de apenas ter que ver até onde eu tenho que ceder para não perder, do que o contrário. Então, isso não é uma derrota, isso não é o Lira ganhando mais uma. Pelo contrário, é você ganhando mais equilíbrio num jogo difícil, mas que vai ficando mais equilibrado. Daqui para frente, muita coisa vai rolar, mas que esse jogo está mudando, e esse é o ponto central, isso com certeza. Bom, gente, por hoje é isso. Vamos acompanhar os próximos desdobramentos aqui no podcast, também no RR Destaques, que vai sempre analisar o dia a dia, e no relatório reservado, né, que está trazendo os furos e antecipando aí diversas notícias, não só na esfera pública, como inúmeras vezes na esfera privada. E em breve estaremos aqui, nos encontramos aqui novamente nesse Brasil que nunca deixa de nos dar notícias e movimentos interessantes para serem analisados, pensados, comentados. É isso, gente. Um abraço e até a próxima.